E aí, geoprocesseiros e geoprocesseiras de todo o Brasil, meu nome é Murilo Cardoso e eu lembro muito bem que o censo de 2010 só foi publicado em 2013. E aqui é Narcélio de Sá, direto de Calcaia, e se não fosse o IBGE, eu seria algo entre um historiador, um músico ou um engenheiro químico, alguma coisa desse tipo. E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Lobão. Sou professor em Goiânia, trabalho em várias escolas, tenho um canal no YouTube chamado Mais Gel e também sou chamado de Beisol da Grande Família, porque eu tô fora de forma. Um abraço para todos. É isso aí, pessoal. Como vocês puderam ouvir, nós temos um convidado ilustre hoje. O professor Lobão vai conversar com a gente sobre a importância da atualização de dados, sobre censo, sobre o Dia do Geógrafo, sobre a criação do IBGE. Enfim, o assunto hoje está muito, muito, muito legal. E a gente volta para falar sobre tudo isso daqui a pouco. Oh bella ciao, 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 ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Bom, é isso aí, Narcélio. Hoje, então, nós estamos aqui com o professor Lobão e nós vamos falar sobre o censo do IBGE, sobre o Dia do Geógrafo, sobre a importância de ter uma base de dados atualizada. E eu gostaria de pedir que o professor Lobão se apresentasse de maneira mais contundente, falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre toda a sua trajetória até aqui, o que ele fez e o que ele tem feito. Opa, beleza. Muito obrigado aí, tá, por ter me chamado para participar desse podcast. É o assunto que me interessa bastante, porque além de geógrafo, eu sou fascinado por tecnologia. Sou professor em Goiânia desde 1997. Trabalho aí com várias escolas, né, de Goiânia e também do interior de Goiás. E recentemente me aventurei pelo YouTube montando um canal de educação chamado Mais Gel, junto com meu amigo professor Rocha. Então estamos aí para poder participar desse bate-papo, né, onde a gente vai falar sobre o IBGE, sobre o Dia do Geógrafo, sobre tecnologia. E são dois assuntos aí muito importantes que estão interligados, que é geografia e a estatística e a tecnologia. Bom, hoje a gente está gravando aqui, né? São 3 geógrafos, nada mais justo do que a gravação no Dia do Geógrafo, hoje, dia 29 de maio, embora esse episódio só vá ao ar no dia 1º de junho, né? Mas são 3 geógrafos aqui conversando um pouco para comemorar o Dia do Geógrafo, que é comemorado no dia 29 de maio, justamente em homenagem à data da criação, né, do IBGE, que foi 29 de maio de 1936. Então hoje, inclusive, está rolando live no YouTube, no canal do IBGE, durante o dia todo, com comemorações, e várias universidades, vários departamentos estão fazendo a mesma coisa, né? Para comemorar o Dia do Geógrafo e o IBGE, o seu aniversário de 84 anos de criação. Plate Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy... Boa tarde. Boa tarde. Ainda bem que eu vim para passar o som. Se eu não viesse para passar o som, ficaria muito ruim. Antes de mais nada, por favor, bota agudo no bumbo, meu filho. Parabéns, esse ano outra vez só dá você. Parabéns, esse ano outra vez só dá. Pois bem, o IBGE ele foi criado em 1936 com o nome de Conselho Nacional de Geografia e depois, em 1938, virou o IBGE. E a primeira missão dele foi criar o censo de 1940. Tem que entender que nesse contexto você tinha um governo Vargas passando aí do processo, né, inicial para o Estado Novo. E aí a ideia daquela época lá era você ter um Estado forte. E para isso você tem que conhecer, né, o seu território. Tem um livro muito famoso na geografia chamado A Cartografia Foi Feita para a Guerra, que fala que você tem que conhecer o seu território, você tem que entender como que ele funciona, o espaço certinho, para que você possa ter um controle maior. E naquela época nós estávamos aí sobre a égide de governos mais estatizantes, mais intervencionistas, né?
E aí foi nesse contexto que houve a criação do IBGE, que teve essa missão muito grande aí de você avaliar e conhecer as particularidades do Brasil e que tem conseguido aí gerar uma grande quantidade de informação muito importante, inclusive até na atualização de mapas, né, de dados aí cartográficos. Então, a cartografia foi feita para a guerra, o nome do livro? Isso, né, onde mostrava que quem tinha os melhores mapas e que tivesse maiores informações conseguiria ter um domínio muito grande, né? A geografia foi feita para a guerra e a cartografia foi feita para a guerra também, mostrando aí a importância de você conhecer os mapas para você ter um domínio sobre a região. E você conseguir, então, ter a sua vitória aí nas disputas territoriais. Massa demais. E até é bom você falar sobre isso, que apesar de não estarmos em guerra entre civilizações, a gente está passando aí por uma... Eu não gosto de dizer guerra contra a natureza, né? Porque não é exatamente isso que está acontecendo. Mas a gente está passando por um momento de mobilização mundial, de um desastre a nível mundial, em que os dados cartográficos e conhecimento de todo o espaço cartográfico de um país, ele é fundamental no combate a momentos críticos, como guerras, como pandemias, e no dia a dia, né, em dias normais para uma república, para uma nação, a cartografia é fundamental no que tange o planejamento de obras econômico, né, para onde se destinar verba para determinada ação, ou seja, de infraestrutura ou de obras sociais. A importância de ter uma cartografia com dados atualizados, refinados, em uma escala grande, ela parte do princípio fundamental do planejamento em várias frentes, né? E até uma das nossas discussões hoje é sobre o nosso censo no Brasil, como ele é feito, qual a importância dele, se a gente tem mais de um censo, né? Além desse censo que acontece a cada decênio. É o censo geral, né? O censo geral. Isso, que acontece a cada decênio no Brasil, né? Teve 91, 2000, 2010, e agora a gente está aí com o adiamento do censo de 2020 no Brasil, né? Bom, a gente, até falando um pouco sobre pandemia e passar a palavra para os colegas, a gente já falou num cast, no primeiro Tecnologel, sobre a importância da cartografia atualizada de um país no combate a questões sanitárias, né? Que foi lá no primeiro Mapas que Salvam Vidas, onde nós falamos do uso da cartografia e da atualização dos dados da Nigéria pela Fundação Bill e Melinda Gates no combate à poliomielite, né? Poliomielite. Travou a palavra. Poliomielite. Isso, poliomielite. Aí foi o travamento anatômico. E o que você tem para dizer pra gente aí, então, Lobão, sobre a sua visão, sobre como se posiciona o Brasil hoje em dia em relação aos seus dados cartográficos e estatísticos? Pois é, né? Aquela história que eu falei para vocês sobre o processo de um sistema de governo mais intervencionista, que prioriza mais a atuação do Estado na economia, foi uma dinâmica que aconteceu no mundo, né? Desde a crise de 29 até o final dos anos 80. E nesse processo você vai ter no Brasil governos estatizantes que tiveram como grande parte, né, a atuação na economia e a atuação também nos dados estatísticos. E foi nesse contexto que surge o IBGE, que vai crescendo, desenvolvendo com pesquisas de campo, né, num processo inicialmente de catalogar a localização das cidades através da geodésia, e depois, a partir dos anos 90 e 91, usando também o GPS, usando satélites. E nesse contexto, então, você vai ter a grande importância do IBGE para poder mapear o Brasil e estudar. E nos anos 70, para os anos 80, foi feito um grande projeto de monitoramento do Brasil através do chamado Radam Brasil. E o IBGE tem um papel muito importante nessa dinâmica. Inclusive, houve até mudança no mapa geomorfológico do Brasil, porque os dados de campo, os de satélite, de radares conseguiram, né? Então, precisando dos dados anotados. E a partir aí dos anos 90, você vai ter o censo sendo cada vez mais avançado tecnológico. Não houve em 90, houve em 91 por conta da transição de governo, né? Houve uma mudança. E a partir daí você teve no ano 2000, no ano 2010, iria ter esse ano, mas aí a pandemia, né, que
conseguiu adiar uma Olimpíada, mas também vai adiar um censo do Brasil. E é muito importante esse trabalho que é feito, porque ajuda a gente a conhecer o nosso país, conhecer. E é muito importante dar uma atuação do IBGE, porque vai analisar tanto os aspectos físicos, como também os aspectos humanos, né? E relacionando também com a economia. O Radan Brasil, que ele é usado até hoje como fonte de dados físicos do Brasil, né? Uma escala de 1 para 500 mil. E aí, depois de abordar esse contexto histórico do desdobramento da cartografia e da geografia e do estudo e atualização dos dados no Brasil, a gente já começa a entrar numa seara aí de o que aconteceu no meio do caminho dos anos 70, quando a gente teve um programa tão revolucionário, né, quanto o Radan Brasil. Depois, mais para frente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também revolucionou a forma como as imagens de satélites eram distribuídas no mundo, né? Quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais brasileiro, que comprava imagens Landsat, decidiu que aquilo ali era um bem público e que poderia ser acessado gratuitamente por qualquer cidadão. Em um dos raros casos, e isso não é complexo de vira-lata, gente, infelizmente, é estatística, um dos raros casos em que a gente foi exemplo dentro da área da ciência. Não, mas o complexo de vira-lata seria você falar mal do seu país, não o contrário, você está elogiando. Não, mas é porque, assim, acaba que, infelizmente, Lobão, essa não para o potencial que o Brasil tem, em termos de pessoas mesmo capacitadas, a gente está muito atrás. A gente está atrás da Índia na corrida espacial, é algo assim que para mim é inconcebível hoje em dia, saca? Porque... Inclusive até porque pela nossa localização, né, para poder mandar os satélites geoestacionários, o Brasil poderia aproveitar desse momento e ser uma liderança, né? E recentemente a gente entregou a base de Alcântara, né, para pesquisas estadunidenses, enfim, não sei se eles vão usar para lançamento, se hoje em dia já é tão relevante, ainda é tão relevante quanto era 10 anos atrás, né, quando a gente teve aquele terrível acidente lá na base de Alcântara, né, uma infelicidade imensa para o Brasil, onde a gente perdeu, além de avanços tecnológicos na área eu chamo corrida espacial, mas nem é exatamente corrida espacial mais, né? É avanços tecnológicos na área espacial. A gente perdeu pesquisas, dinheiro, tempo e principalmente, né, perdemos cientistas valiosíssimos, né, de vidas valiosíssimas, mas mentes também muito valiosas para o Brasil naquele momento, né? E eu costumo muito dar esse exemplo da Índia, mérito deles e demérito nosso, porque se você pensar como estava a Índia há 30 anos atrás e o Brasil, era óbvio e lógico que nós iríamos conseguir ter o nosso programa espacial primeiro, íamos conseguir lançar satélites sem precisar de ajuda da China, por exemplo. E hoje em dia, com muito investimento em educação, tecnologia e tudo mais, a Índia tem um programa espacial muito, muito, muito avançado. Eles lançam os próprios satélites, eles têm o próprio satélite, que é o ResourceSat, que é de mapeamento também de uso e cobertura da Terra, né? Então, dói. Dói pensar que a gente já ficou tão para trás assim em relação à autonomia do mapeamento do uso e cobertura do solo, tantas outras formas de obter dados de sensoramento remoto a partir de tecnologias produzidas aqui. Isso movimenta indústria, movimenta ciência, né? Mas o Brasil é muito isso também. Por exemplo, o Brasil é referência no agronegócio, mas, por exemplo, a química fina dos produtos agrícolas, dos insumos, ela vem de fora. Os tratores são de empresas de fora. Quer dizer, o Brasil, ele
se especializa apenas em produtos primários, né, as commodities, e deixa a ciência para lá. Exato. E quando alguém consegue desenvolver um pouco mais de ciência aqui, essa pessoa é cooptada para fora naquele fenômeno chamado fuga de cérebros, né? E a gente fica aí sempre dependente tecnologicamente. E num ano onde a gente está passando pela transição e o ano que vem deve começar o 5G, a gente está aí muito atrasado nessa corrida tecnológica. Pois é, cara. Aí eu fico pensando assim, é claro que a gente tem várias teorias e também fatos do porquê que de repente a gente regrediu tanto, né? Assim, na educação básica, se a gente for pensar nos últimos 70 anos, a gente vê uma linha de tendência diminuindo o índice de analfabetismo desde o período militar, antes disso, nas duas eras Vargas. A gente teve muitos avanços com o Juscelino Kubitschek, né? Petrobras, enfim. Você foi Vargas. Vargas, isso, perdão. E aí, onde é que a gente se perdeu, saca? Enfim, mas voltando para a parte... Isso é o básico, né? Ter um mapeamento do espaço, né? Ter cartografado, imagens de satélites, dados nossos, apesar da gente ter os cibers, né? Ele acaba sendo uma parceria sino-brasileira. Mas, enfim, voltando para o IBGE, que é algo aqui já... os pés no chão, literalmente, né? A gente tem essa questão de ter essa atualização geral do censo de 10 em 10 anos. Entretanto, como o Marcelo havia citado, a gente tem outras formas, né, de censo, como o PNAD. Tudo constantes, né? O Programa Nacional de Domicílios. Você tem também o Ministério da Cultura vinculado com o IBGE no estudo aí da parte do espaço rural. Você tem o censo escolar, né? Esse censo rural que é utilizado para informações em relação ao agronegócio. Então você tem pesquisa por amostragens em diversos setores. O IBGE está em constante análise. E tem, lógico, né, a cada 10 anos, esse censo geral, onde você atualiza os mapas urbanos, você atualiza informações de população. Isso depois vai ser passado para a população em geral, que vai poder utilizar essas informações. Por exemplo, se eu quiser, se a empresa quiser montar um shopping, tem que saber, né, a variação de crescimento, por exemplo, de um censo para o outro. Eu acho muito interessante nesse último censo agora, que em 2013 eles lançaram o Atlas Brasil do IDHM, onde eles compararam os últimos 3 censos do Brasil, 91, 2000 e 2010, de todas as cidades. Qualquer pessoa pode entrar no Google, colocar lá Atlas Brasil IDHM, você vai conseguir informações detalhadas sobre todas as cidades, 8.850 cidades do Brasil, em relação à população, em relação à variação aí dos dados do IDH, né, que é expectativa de vida, escolaridade e PIB per capita. Então é uma informação muito detalhada, lembrando que esse último censo agora foi o primeiro feito completamente com Palm Tops, né? Já tinha em 2010 celulares com Android aí que serviram como Palm Tops. Então a informação foi muito mais rápida, muito mais direcionada. Cada vez que passa a essa evolução tecnológica, e o IBGE vem acompanhando bastante esse processo. Mas Lobão, mesmo assim, a gente, como sociedade civil ali, ou sociedade acadêmica, enfim, a gente teve um atraso em ter acesso a esses dados, né? Você sabe pontuar o porquê disso? É o seguinte, eu participei desse censo, né, de 2 formas, né? Eu fiz o concurso para supervisor. Eu passei, só que eu não pude assinar porque eu teria que ficar 1 ano fora de sala de aula. E nas escolas particulares, se você sair do mercado, você não volta, muito difícil. Mas a minha esposa passou e eu acompanhei esse processo de pré-coleta do censo. Ela foi ACS, Agente Estadual Supervisora. Né? Então eu percebi que o trabalho ele é muito mais complexo do que o professor imagina. Então você vai ter 1 ano antes, né, a preparação das perguntas e esses acessos aí
a quantidade dos milhares de pessoas, vão em todas as ruas, todas as regiões, para poder atualizar os setores censitários e pegar informações para depois fazer o censo. Esses mesmos ACS depois vão ser treinados pelo IBGE para poder fornecer o treinamento para os recenseadores. Aí já são centenas de milhares no Brasil todo para poder fazer esse processo de coleta. Então o ACS faz a pré-coleta e o recenseador faz a coleta, que dura 4 para 5 meses, tá? Eles utilizam como data padrão 31 de julho, utilizou, né? 31 de julho de 2010, e a partir daí esse retrato do Brasil nesse momento foi feito através das visitas nas casas, né? De todas as casas, né? É lógico que sempre vai ter uma que você vai 1, 2, 3, 4 vezes, você não consegue anotar, mas você vai em várias casas. E nesse processo, você tinha 2 tipos de questionário, que era uma amostragem, que era muito completo, demorava meia hora na casa para você poder fazer uma amostragem, e o padrão, que era mais simples. E o censo, ele pesquisou muita coisa. Você pega, por exemplo, se no básico já tinha muita pergunta, demorava já uns 10 minutos mais ou menos. Mas numa amostra, você teve perguntas em relação à mobilidade, em relação à acessibilidade, em relação à educação de todos os membros da família. Teve a questão também em relação às pessoas que estão na migração de retorno, vindo do exterior, voltando para o Brasil. Né? Quando caíram aquela parte do indígena, perguntava sobre tribo, sobre idioma indígena. Então era uma coisa muito detalhada, tinha muita informação. E essa amostragem, que é feita em 10% das residências, depois é multiplicado por 10, poder tentar achar a totalidade. Né? Você não faz aquele mais completo em todas as casas. Você faz apenas em 10% das casas e depois você tenta fazer uma estimativa. Então, eu acho que o ano de 2011, 2012 foi de organização desses dados. E também teve a migração para um sistema onde se poderia ser visível. Por isso que houve essa demorada aí também. É lógico que o Brasil também sempre tem aquele negócio de você faz uma previsão para uma coisa e acontece depois. Mas eu considero que o trabalho foi muito árduo e muito complicado. Eu estou vendo aqui, eu lembro, no censo 2010, eu já era estudante do curso de Geografia e eu recebi a recenseadora do censo lá em casa, né? E eu acredito que foi eu não lembro qual dos 2 questionários foram aplicados, eu acho que foi o básico, porque não foi muito tempo. Mas já eram muitas perguntas. Eu estou vendo aqui, o IBGE disponibiliza para a gente os formulários. Tem PDF. Né? Isso. Ele foi feito pelo Palm Top. E quando você ia recensear, você não sabia qual era o questionário. Você perguntava assim, é o rápido ou o outro? Não sei, porque o sistema faz automaticamente. Era aleatório, né? Aleatório. Aí, a partir de tal pergunta, eu já sabia, ó, essa pergunta que só tem numa amostra, então vai demorar mais um pouco, tá? E aí eu fazia pergunta mais demorada. O básico eram algumas perguntas, mas era muita informação. Inclusive, até foi a primeira vez que perguntou se a pessoa tinha computador em casa. Não foi perguntado isso no ano 2000. E também uma pergunta que foi muito, muito interessante foi se a pessoa é casada ou não e se o cônjuge é do mesmo sexo ou do sexo oposto, né? Coisa que também não tinha nos outros censos. Pois é interessante porque eu estou vendo aqui, o questionário simples, ele tem 4 páginas. O diamante, que é o mais completo e abrange N questões de diversos tipos, até eu tenho perguntas até sobre fecundidade, por exemplo, né? Quantos filhos, né? As idades que teve os filhos, então, assim, é bem complexo e a gente entende que quanto mais informação a gente possa obter num processo como esse do censo, que é um momento, quer dizer, o Instituto se prepara por 10 anos para produzir uma pesquisa como essa, né? A gente deve aproveitar o máximo possível, né? E a gente, com certeza, eu não... Mas assim, ó, infelizmente, né, esse governo agora, ele simplificou muito o censo, não teve ainda, né, deve ter o ano que vem, mas ele vai ser menos completo que foi de 2010. Era sobre isso que eu iria colocar aqui para o debate, né? Porque
pensando inclusive na completude dos dados, a gente imaginar que a gente tem informação, antes mesmo do IBGE ser criado, a gente já tinha alguns números, né, de algumas pesquisas ainda no Brasil Império, que era feita em relação à população, que era mais contagem. Mas era muito descentralizado, não era feito na mesma época, era feito regional e depois juntava, E era uma depois bagunça geral. isso. E aí você vê que as metodologias elas vão avançando, a informação consegue ser tratada com mais rapidez, né? A normatização do processo ele vai sendo mais pensado mais nessa questão de ser as mesmas questões, o mesmo período, né? Tudo dentro daquele ano. Então você tem toda uma organização. E a tendência é que você tenha ou a manutenção da base de questionários ou a ampliação, né? Porque quando você amplia, você já tem novos parâmetros que você vai esperar o próximo censo para verificar, né, a modificação deles, né? E aí o governo vem e diz assim, o próximo censo a gente vai diminuir a quantidade de questões, que é para demorar menos tempo, para economizar, quer dizer, um corte de custo, mais de 30% de redução de investimento no censo. A gente está regredindo muito naquilo que essa informação do censo pode nos oferecer para as próximas pesquisas. Quer dizer, você teve pergunta em 2010 e quando você vai querer comparar em 2020, aí você vai ver que não teve a questão porque a gente queria economizar em alguma coisa, sendo que tecnologia está mais acessível, é muito mais fácil você desenvolver a aplicação para um tablet, um smartphone, para você sair com os recenseadores, o custo da internet móvel para fazer o upload daqueles dados. Eu não sei se em 2010, eu não sei se como era a tecnologia. Não, acho eu que o Lobão sei, pode falar melhor sobre isso. Eu participei, era o seguinte, já usava já Palm Top, já tinha já um programa, foi todo informatizado. O de 2000 foi por prancheta e papel, né? Foi prancheta e papel, mas depois alguém digitava os dados no computador. Esse já foi automaticamente nisso. E aí o recebedor fazia as perguntas, e ele tinha que ir no posto de coleta para poder deixar o cartão de memória para poder eles pegar os dados para você poder continuar a pesquisa. Então você tinha que visitar a cada 2, 3 dias o posto para poder deixar as informações que você fez e ter como base. Não tinha Wi-Fi, mas você tinha um cartão de memória e você fazia esse processo aí. Então a informação foi muito, muito automatizada, né? Agora o que poderia fazer é sem tempo real de já subir pela internet tudo. Mas já foi muito avançado o censo. Lobão, mas vale lembrar que a internet era ainda incipiente em muitos municípios da federação, né? Então as coisas acabam não sendo assim tão velozes como a gente gostaria que fosse. Existem vários Brasis dentro do nosso Brasil e a acessibilidade é diferente nas diversas áreas desse país tão grande. E aí, quer dizer, num momento propício, quer dizer, que a gente tem tecnologia, que a gente tem como agilizar os processos, quer dizer, tudo que é desenvolvido hoje é pensado em ser mais ágil, mas ser com mais qualidade, principalmente no que tange a questão de pesquisas e a questão da era digital. E a grande riqueza do mundo chama-se Big Data. As redes sociais pegam informações nossas a cada curtir, a cada vídeo que você acessa, ele já sabe os seus gostos. Isso é dinheiro, seu dinheiro do futuro. É saber informações. Quanto mais informado, melhor. Então, assim, o censo perde sua oportunidade de você pegar dados informativos que poderiam ajudar muito, tanto as políticas públicas como também a iniciativa privada. Where's North from here? Mas, Lobão, quando você fala em um país liberal, qual é o maior país liberal que te vem à mente? Assim, a gente tem que pensar o seguinte, Estados Unidos, eles são muito liberais, ao ponto de você ter mais de 500 empresas de telefonia, mais de 500 bancos, mas tem algumas áreas que eles atuam, como, por exemplo, a educação. A grande questão que eu quis puxar esse assunto da maior nação liberal do mundo, que é os Estados Unidos, é que eu acho que ela vai contra o seu argumento do liberalismo
atrapalhar a questão da atualização cartográfica do censo do Brasil, porque os Estados Unidos é o país que tem a base cartográfica do próprio país na maior escala para o país inteiro, 1 para 25 mil. Então, mais detalhado, né? Mais aprofundado. Mas Exatamente. assim, liberais em muitas áreas, e em outras áreas, como por exemplo ciência, pesquisa aeroespacial e tudo, eles são privados. Mais ou menos, né? Tem aí a Blue Origin do Jeff Bezos e a SpaceX do Elon Musk, que são uma representação de empresas privadas que estão lançando satélites com apoio da NASA, sim, também, mas que prestam serviço para a NASA. Então, a gente já tem aí uma abertura de mercado para empresas privadas dentro da área aeroespacial. Não há modelo que se aplique a um país como o Brasil. A gente tem que criar a nossa própria forma de liderar a nação, tanto economicamente como cientificamente, quanto na área da educação e todas as áreas que um país necessita, saúde, a partir da nossa realidade, né? E o grande problema desse governo, já que foi tocado no ponto, não é exatamente o liberalismo. E veja bem, não estou aqui fazendo uma defesa nem um ataque ao liberalismo. Estou dizendo que o problema desse governo não é a ideia de ser liberal, é incompetência em agir da forma como eles diziam que ia agir. Nem liberais eles conseguem. É ser liberal sem critério. Vale do Silício, General Motors, Ford, e para ficar aí em alguns exemplos, o Vale do Silício que condensa as maiores empresas do mundo hoje em dia, né? E as maiores universidades também, né? Um do lado do outro. Tirando a Microsoft, que fica, se não me engano, em Seattle, né? Mas a Apple... Não, é lá também. Microsoft é em Seattle. É em Seattle. Eu sei, mas Seattle que é mais ao norte, mas também no mas eu tô falando do nascimento de um polo de desenvolvimento científico, tecnológico, empresarial, que teve incentivo estatal para acontecer. O Vale do Silício, ele não aconteceu por uma mera obra do acaso, né? Ele aconteceu a partir, já tinha a Hewlett Packard lá, né? HP. Mas a partir daí teve muito incentivo do governo da Califórnia e do governo federal dos Estados Unidos naquela área ali, né? Onde você tinha aquelas faculdades, a Faculdade da Califórnia. E aí incentivo do Estado para que essas empresas se desenvolvam, né? Empresas que nasceram em garagem com ideia de hippies virar hoje em dia as empresas de maior capital aberto do planeta, sabe? O salto que o Brasil deu de tecnologia no século XX foi por conta do Estado, foi por conta de Vargas, foi por conta do Estado. Isso. E o meu ponto é justamente esse. E nos Estados Unidos também, a intervenção estatal ela é fundamental mesmo, e ela é prevista. Qualquer liberal que ainda lê, que o Paulo Guedes parou de ler nos anos 80, a ajuda estatal ao crescimento da indústria nacional, a indústria particular mesmo, privada, não criando estatais, mas o capital para fomentar a indústria privada. Isso é previsto dentro do liberalismo, só que a gente não tem visto isso. A gente tem visto dinheiro indo para bancos já consolidados, empresas grandes consolidadas. Então, nesse momento, tem que ter uma aposta do Estado em quem produz, no capital produtivo e não no especulativo. Né? Infelizmente, no Brasil, a plutocracia especulativa manda mais. E aí que tá, né? A gente entrou nesse assunto justamente falando sobre a questão do liberalismo cortar verba de algo tão relevante para o próprio liberalismo funcionar, que seria um país cartografado, com dados estatísticos e geográficos atualizados, ou seja, é um contrassenso ao próprio sistema econômico que se propõe.
No Brasil, indo para questões mais específicas, a gente tem um descaso, um despreparo muito grande em relação à cartografia e coisas do tipo. Por exemplo, mais recentemente, né, o cadastro ambiental rural, onde a grande ideia é que o próprio proprietário da fazenda, eu ia falar o próprio proprietário da propriedade, é uma redundância gigantesca. O dono da fazenda iria cadastrar ali a sua fazenda dentro de um sistema nacional desenvolvido pelo IBAMA em conjunto com as secretarias ambientais. E aí nós teríamos uma base cartografada de todas as propriedades rurais e o que teria de preservado e o que teria de degradado dentro dessas bases. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje cerca de 3% de tudo que foi conferido, né, que já passou pela checagem, 3% dos 100% já checado estão corretos, e o resto vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que reaverbar a reserva legal. Você deu para a raposa a missão de cuidar do galinheiro, né? É que você fala assim, você fez isso? Fiz, não. Tem um colega nosso, o Luiz Ujeda, que escreveu um livro recentemente, né? Ele é diretor do Geodireito, e ele escreveu um livro recentemente. O Luiz Ujeda escreveu O Direito Administrativo Geográfico, Fundamentos na Geografia e na Cartografia Oficial. Nesse livro, ele fala que o Brasil ele tem em cartório 800 mil metros quadrados a mais do que a área oficial do Brasil. Então, a gente tem aí, por um lado, uma defasagem, que pode-se dizer assim, em relação aos dados cartográficos do país hoje em dia, né? A gente tem um país que usa ainda uma base de 1 para 500 mil, é um país extremamente atrasado em relação à cartografia básica do seu país. E além disso, quando é para cartografar propriedades rurais da forma como foi sugerida pelo CAR, é assim uma afronta à cartografia e toda essa ciência milenar, colocar qualquer pessoa para fazer isso. E aí era um problema óbvio o que a gente está vivendo hoje em dia com o CAR, que agora a gente tem o PRA, né, que vai ser para corrigir os CARs. Eu até falo para os meus colegas, cara, se você ganhou dinheiro com o CAR, agora você vai ganhar dinheiro de verdade com o PRA, né? E aqui em Goiás, a gente está indo pelo mesmo caminho. Agora, ontem, exatamente, mas para ficar registrado, no dia 28 de maio de 2020, a Secretaria de Meio Ambiente de Goiás liberou uma plataforma para cadastro de barragens, onde barragens até 50 mil metros cúbicos podem ser cadastradas pelo próprio dono da barragem. Ou seja, é o mesmo erro do CAR, né? Rural, do CAR. Sabe? Não exigir um mínimo, nem que seja alguém com uma RT, porque o que se exige é apenas um CPF para fazer essas coisas. Mas o cara vai lá e vai poder fazer o mapeamento ele mesmo, né? Subir ali os documentos, enfim. E a gente fica repetindo esses erros, deixando na mão de não especialistas algo de suma importância, porque o que é que o governo de Goiás pretende com isso? O governo de Goiás tem sido pioneiro, a ideia é muito boa, mas uma ideia boa, mal executada, acaba se tornando um tiro no pé, né? Às vezes era melhor não fazer. A gente está sendo pioneiro em fazer esse cadastro de todas as barragens do estado por meio digital e tudo mais, né? E a justificativa é evidente, que são os grandes desastres que a gente teve em Minas Gerais, entre outros que a gente já teve na história do país, com as barragens de Mariana e de Brumadinho. E aqui em Goiás a gente está tentando antecipar todo tipo de problema que a gente possa ter com barragem, primeiro mapeando, o que é extremamente positivo, né? Saber a localização do seu objeto de estudo é primordial, mas talvez já começando de uma maneira errada, a partir do momento que você deixa que algum
boa parte dessas barragens sejam mapeadas sejam indicadas dentro da plataforma por leigos. É claro que há uma justificativa técnica para isso, que essas barragens de até 50 mil metros cúbicos são de pequeno impacto em caso de estouro do talude, né? Entretanto, mesmo assim, a gente pode haver erros cartográficos dentro dessa questão. Enfim, eu só queria dar 2 exemplos para corroborar a tese de que nós somos, de fato, um país muito atrasado em relação à qualidade e quantidade dos nossos dados, né? Talvez a gente tenha crescido muito em quantidade nos últimos anos. Algumas iniciativas bastante confiáveis, como nós falamos sobre o OpenStreetMap recentemente, que quem está ali dificilmente não é um profissional muito bom na área de cartografia, né? O OpenStreetMap, que é uma plataforma aberta de mapeamento da cobertura do planeta, e aqui no Brasil a gente tem aí grandes pessoas engajadas, entre elas o Narcélio, com o OpenStreetMap, que é um passatempo dele, né? Fazer esse trabalho tão importante de cartografar o país. Mas também a gente tem, por outro lado, para encerrar o meu raciocínio sobre isso, muitos dados, como os dados do CAR, sendo gerados de maneira errônea, equivocada, criando mais problemas para o Estado resolver. E problemas para o Estado resolver é dinheiro nosso sendo gasto e jogado pela lata do lixo. E aí a gente volta à discussão entre liberalismo, intervenção estatal e tudo mais. E aí acaba que a gente entra num ciclo de uma complexa conversa entre geração de dados de qualidade, sistema econômico, e enquanto isso a gente vai regredindo em relação ao promissor país do futuro, como se dizia nos anos 90. Murilo, só discutindo um pouco essa tua linha de raciocínio, até para tentar levar para uma retomada para algumas coisas do próprio censo e tudo mais. É um desafio grande, não é? Você imaginar, alguns podem vir dizer assim, mas é porque é um país continental, é um país muito grande, então você ter o mapeamento, e aí, tipo, desculpa, né? Você tem o Canadá, por exemplo, que foi um dos primeiros países a investir muito em SIG justamente por conta disso. Por ser um país continental, né? Ser o segundo maior país do mundo. O segundo maior país do mundo. Eu sempre confundo o Canadá e a China. É o segundo e o terceiro, né? E você teve todo o projeto do SIG canadense para você ter uma melhor gestão e um melhor planejamento sobre o território. Você tem, como o Murilo falou, os Estados Unidos tem toda uma série de bases de dados, desde nas escalas de maior e menor detalhe, até dados de geolocalização, como o Tiger. E, quer dizer, são dados que estão disponíveis para pesquisa e para planejamento. Não sei como é que funciona na China, porque é muito fechado. Também não sei como é que funciona na Rússia, que são outros países grandes do porte do Brasil. Mas para o Brasil, assim, a gente realmente tem deixado um pouco a desejar. E aí entra uma questão, Murilo, focando no que tu colocou do CAR e dessas outras propostas. Pode ter sido até um pensamento dizer o seguinte: a gente não tem, por exemplo, o INCRA, né, que está muito vinculado à questão do CAR, a gente não tem, o Estado não tem condições de fazer o mapeamento como um todo, vamos jogar na mão dos produtores, né? Aí isso gera toda uma economia, porque vai ter N pessoas que vão lucrar e ganhar alguma coisa em relação a isso, porque vão produzir quer dizer, teve aqui vários colegas que começaram a produzir os mapas para várias propriedades para eles poderem subir isso no CAR. E a ideia do INCRA era ter todo um sistema que ia fazer toda essa análise para verificar sobreposições, lacunas e tudo mais.
E aí, focando no que você falou, quer dizer, é uma tentativa de economia que gera todo um custo e toda uma economia de serviços ali, e que depois retorna com uma série de gastos para o próprio Estado no que diz respeito a fazer toda a análise, correção e, quem sabe, no futuro refazer o projeto de outras formas, né, de outros meios, né? São tentativas que às vezes podem dar certo. Por exemplo, essa das barragens, você falou, por exemplo, são barragens de pequeno porte, que tem pequeno risco em caso de estourar, né? Eu penso isso em caso de minas, né, como Brumadinho e Mariana, mas, por exemplo, aqui no estado do Ceará, barragens desse tipo são extremamente complexos para a gente, porque o Ceará tem várias barragens, eu acho que é um dos estados brasileiros com a maior quantidade de barragens, justamente por conta dos problemas da seca. E na época como essa que a gente está passando agora, finalzinho de maio, já terminando a quadra invernosa, pequenas barragens como essa influenciam bastante na dinâmica hídrica de todo o estado. E quando uma dessa estoura, por exemplo, ela gera um efeito dominó nas que estão a jusante, né? E a gente tem todo um processo de um cuidado, né? A gente tem vários órgãos para fazer a gestão dessas barragens, e talvez um projeto como esse, não sei, pode até trazer algumas evidências, algumas coisas, mas de fato eu acho que os órgãos do Estado têm que ter não falo um controle, mas um cuidado maior com esses dados, porque a gente está falando de planejamento e gestão de ações que custam dinheiro público. Então, quando a gente... E aí, voltando para o censo, eu fico muito triste quando alguém fala assim, o censo é só para contar as pessoas. E aí você tem que explicar toda a complexidade do censo e todo o ganho que o Estado e a indústria tem com os dados do censo, e vem com um papo como esse, vou perder uma grana para sair contando quantas pessoas tem. Para que eu vou gastar essa grana com isso? Eu posso gastar com outras coisas. Isso contamina outras pessoas com o discurso de redução de gasto. E esse dinheiro vai para onde depois, né? Essa redução de custo, essa grana vai para o quê? Porque o censo é importante por conta disso. A gente estava... e aí, só para finalizar essa minha fala, eu estava... esses dias participei de uma live com o pessoal aqui da pós-graduação da UFC para falar sobre o Covid-19 e sobre técnicas de mapeamento. E no final a gente engatou uma discussão bacana sobre o censo, porque a gente está fazendo várias análises com esses dados do Covid, e a gente viu vários estudos estudando a quantidade de óbitos e casos a nível de bairro e o que é um bairro, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza a gente tem bairros que você tem as famílias de maior renda do estado, e no quarteirões depois você tem pessoas extremamente pobres. Então, como é que você vai fazer uma análise dessa a nível de bairro? A melhor análise que a gente podia fazer é a nível de setor censitário, porque ele está ali justamente para pegar essas amostras, né? E você consegue ter ali dentro do bairro o setor censitário com o maior IDH e o outro setor censitário com o IDH o menor IDH do estado, e aí você consegue cruzar. O Alphaville e a Alfavela, né? O Alphaville e a Alfavela, exatamente. E é muito comum eles estarem ali um próximo do outro, né? E então o censo ele é importante por conta disso, né? Além do planejamento, a gente falou no começo, o censo como uma ferramenta numa gestão de crise e tudo mais, eu acho que muito mais importante para o planejamento, que ele talvez seja até subutilizado. Para a gente pensar no planejamento das cidades, na dinâmica populacional, o censo prevê a questão de mobilidade urbana, enfim, são tantos indicadores que é até complexo ficar pontuando sobre tudo, né? Mas é uma amostragem muito boa que a gente tem, e assim, é importante a gente estar tocando nesse assunto agora para que a nossa audiência comece a pensar nessa questão e nos problemas que a gente pode ter com esse censo do ano que vem, que vai ser um censo menor do que os censos anteriores, né? Ou seja, a perspectiva futura não é nada animadora. A gente está andando para trás, né? É o Moonwalk que chama.
Eu já tô tão confuso que eu não sei se a gente tá dando pra trás ou se a gente tá seguindo pegada de Curupira. É como dizia o Cazuza, né? Vivemos um museu de grandes novidades. Bom, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer muito a sua participação, Lobão, Narcélio, mais uma vez, mais um programa gravado. Esse programa foi muito foda. Lobão, no final dos programas a gente costuma deixar uma indicação cultural, tendo ou não relação com o tema. Se tiver alguma coisa para indicar para nossa audiência, fica à vontade. Beleza, né? Uma provocação, né? Um filme muito interessante que retrata esse momento aí de negação da ciência, de obscurantismo científico, né, do cidadão médio, que chama-se Idiocracia. Tá? Vocês assistam, por favor, aí, um cidadão médio, mas um cara que era QI médio, né, em 2010, dentro de uma cápsula do tempo, né, ele é congelado, ele acorda em 2500, mais ou menos. Numa sociedade onde todo mundo ficou idiota. Todo mundo ficou idiota, né? O presidente é o Terry Crews, que no filme ele faz um ex-ator pornô. Quem não sabe, Terry Crews é o pai do Chris, do todo mundo odeia Chris, sabe? Sim, então, sim. É um filme muito interessante, que é uma comédia, mas faz a gente refletir aí de como que as pessoas podem, né, a sociedade pode emburrecer, né, e pode adotar o senso comum. Agora, falando sério mesmo, né, eu tenho séries para indicar no Netflix, que é a plataforma que todo mundo usa aí para séries, né? Tem Black Mirror, para quem gosta de tecnologia, eu acho fantástico. Tem uma série chamada Explained, explicando, muito bom. São episódios sobre cultura geral. Tem um sobre K-pop que eu achei fantástico, tem um sobre bilionários, tem um que antecipou a pandemia. Foi lançado em novembro do ano passado, mas foi feito antes, que falava sobre a próxima pandemia. Esse tem que assistir, é 20 minutos. Cada episódio é 20 minutos só, sabe? Chama Explained, ou Explicando. E um outro também na Netflix chama-se História Direta ao Assunto, que também é no mesmo formato do Explained. São 20 minutos cada episódio, onde os temas vão desde feminismo até homeopatia. Aí tem uns que falam sobre a ascensão da China, aí outro fala sobre robôs. Então, são temas muito interessantes aí. E a minha dica, então, três séries: Black Mirror, Explained e História Direta ao Assunto. Pronto, eu tava fazendo aqui, esses dias eu me peguei organizando a minha estante de livros, né? Fui organizar, tirar poeira e tudo mais, e aí tava vendo os livros na estante e me lembrei de discussões que a gente já teve em outros episódios, quando eu vi Fahrenheit 451, né? Caraca, muito atual. Esse livro, exatamente por ser muito atual a história, é um livro que foi escrito e lançado em 1953, né? Pelo Ray esse nome é muito difícil. Ray Bradbury. Pronto. Ray Bradbury. É essa a pronúncia que vai ficar. Né? Que ele tem um contexto foi escrito no final da Segunda Guerra Mundial, né? Pega algumas coisas que aconteceram da opressão nazista, como por exemplo o famoso episódio da queima dos livros, que a gente vem nos últimos anos tem ouvido falar bastante por conta da ascensão da extrema direita aí pelo mundo, né? Bem Handmaid's Tale também, né? Pronto, que também é uma série que vai se conectar bastante aí com esse momento que a gente está vivendo, né? E eu acho muito interessante o livro, porque, assim, não vou dar spoilers para quem não leu, mas é um livro curtinho, acho que tem só 160 páginas, então para quem quer ler rapidinho, fazer uma leitura muito boa, o plot geral é que ninguém pode ser pego lendo livros, né? A leitura, a leitura nesse universo, nesse futuro distópico, né? Ele é mero instrumental. Você lê só para ver uma instrução de alguma coisa, como se você estivesse lendo só um manual de operação de algum equipamento, por exemplo.
a leitura como um aspecto de reflexão, né, ela não é bem vista nesse futuro, porque é justamente o medo da população ficar instruída e se rebelar contra o status quo, né? Então quem é pego lendo livros ou é levado... Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Esse número que vocês usam, o que significa? Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é a temperatura na qual o papel de um livro pega fogo e queima bem melhor. Os livros não têm nada a dizer. Caiu? Parece que ele caiu. Achei que tinha sido eu. Eu acho que ele foi censurado, a ABIN, né? Bolsonaro ouviu o que ele estava falando e derrubou ele porque tá muito falando perdido de aí. livro? Que porra é essa, meu irmão? É o Big Brother que tá olhando a gente. É 1984 na veia aqui. Bom, eu vou fazer minhas indicações aqui, aproveitar que nós fizemos um papo sobre dados, mas também sobre geógrafo, né? E como geógrafo, as minhas indicações hoje vão ser baseadas no momento histórico político que a gente está vivendo. Mas a primeira indicação que eu ia fazer, que eu gostaria de fazer para as pessoas, é a Segunda Guerra em cores, né? A Segunda Guerra Mundial em cores, uma obra, eu não vou dizer linda, porque é sobre uma grande desgraça, mas em termos técnicos, ela é linda, sabe? A reconstrução das cenas reais para uma paleta de cores, né? Porque eram todas filmagens em preto e branco, é algo assim sensacional. Então, a Segunda Guerra em cores na Netflix. Um outro filme também sobre nazismo, uma série sobre nazismo, essa baseada na obra do Philip K. Dick, autor de ficção científica, que é O Homem no Castelo Alto, ou The Man in the High Castle. Esse está disponível na Prime Video, né, na Amazon Prime Video, que mostra o nazismo como tendo vencido a guerra, e os Estados Unidos ele é dividido entre a costa leste, que é dominada pelo nazismo /fascismo alemão, e a costa oeste, no lado da Califórnia, pelo fascismo japonês, e tem uma zona neutra ali no meio. Nossa senhora, interessante, mano. É muito bom, é muito bem feito, os atores são incríveis, a história é sensacional, existem questões além de históricas, também de ficção científica. Então, e por fim, eu gostaria de indicar um filme de 98 que se chama A Outra História Americana, também sobre Ku Klux Klan, sobre fascismo e toda sobre a desgraça que é o fascismo como um todo. Essa doutrina, né? Essa prática política. Praga, exatamente, gente. Então, o Narcélio foi censurado por governo por estar falando para a gente ler, né, com uma indicação extremamente válida, no momento em que a gente nega a ciência. Fahrenheit 451 é espetacular, né? Enfim, eu gostaria de que você fizesse as considerações finais, Lobão, para a gente encerrar aí o nosso papo desse tecnologia super especial aí com a sua presença. Eu costumo até dar uma mensagem aí, que é o seguinte, né, para que você que esteja aí sofrendo porque você gosta de ciência, gosta de estudar, e você é desencorajado porque você faz coisas, né, é o seguinte: seja o patinho feio, seja o diferente. Os diferentes, eles sofrem porque eles são muito questionados. Eu fiz um podcast sobre tecnologia, eu fiz um canal no YouTube com o Maigel, eu estou fazendo outras coisas, né? E as pessoas que não fazem, que estão naquele momento de zona de conforto, né? Eles não conseguem chegar no seu patamar e jogam pedra em você. Mas isso aí é uma coisa comum, tá? E você tem que ser o patinho feio, você tem que fazer o diferencial, que esse diferencial depois vai te levar a uma condição muito superior
do que aquele senso comum. Então, seja ovelha negra, seja o patinho feio, seja um agente transformador e não apenas alguém que acomodado, apático e medíocre, como conduz a sua vida. Então, um grande lição para vocês, um abração e adorei o bate-papo. Man, it's going down, know what I'm saying? Boys on the stone, Screw Zulu putting it down, know what I'm saying? Big Floyd representing no mind, so Redbeard going down like this, know what I'm saying? Valeu, irmão. Eu gostaria apenas de dedicar esse programa a George Floyd e dizer que o racismo não vai vencer, tá? Encerrar esse registro aqui, essa homenagem ao George Floyd, ao menino João Pedro, nós não vamos nos calar. E lembrando que o George Floyd, assassinado covardemente por um fascista desgraçado, é um tom diferente, a gente costuma terminar para cima, mas não dá mais para ignorar o cheiro putefrato do fascismo que emerge do bueiro do país, tá? Fiquem bem, cuidem dos seus e fiquem de olhos bem abertos, porque golpe e o fascismo, pela primeira vez eu me posiciono dessa maneira nesse programa, estão batendo a porta no nosso país. Então, a cadela do fascismo senta no cio. Se cuidem, galera, e não aceitem fascismo, não aceitem o racismo. Se vocês verem, vocês já sabem o que fazer. Não dá mais para ficar nos escondendo atrás de nota de repúdio. Meu nome é Murilo Cardoso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter escutado esse Tecnologel. Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara ao sair na rua se você precisar trabalhar, porque a gente sabe que a realidade do Brasil são de vários Brasis. Feliz Dia do Geógrafo e até o próximo. Tecnologel, falou. Boys from the stone, stepping in, ripping, I know what I'm saying.